Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, né? E dizer que essa reunião está sendo gravada, tá? E a gente vai disponibilizar lá no grupo para vocês. Bom, dando sequência aí ao curso, né? Que eu prometi para vocês que a gente vinha aí dando uma orientação sobre a contabilidade, né? Mas, assim, uma aula voltada para não contadores, tá? Então, a gente está iniciando, né, essa segunda parte, né, e onde a gente vai falar um pouco da história da contabilidade, né, da onde que surgiu a contabilidade, a necessidade da contabilidade, para depois, né, nas duas próximas aulas, sendo que a terceira aula a gente vai falar das demonstrações financeiras e depois a gente conclui, né, com a análise das demonstrações financeiras. Então, primeiramente, para vocês entenderem, né, a contabilidade, né, a razão da existência da contabilidade, né, que eu particularmente entendo que aqui no Brasil ela é bem distorcida, né, ela tem aí uma visão muito mais voltada para imposto e para o fisco, né, do que para fins gerenciais. E é isso que eu queria trazer para todo mundo, né, para aquele que se interessa, né, a real finalidade da contabilidade, que ela é uma ferramenta gerencial, né, e a parte tributária faz parte da contabilidade, mas ela não é a principal, né, e aqui no Brasil, sim, ela é tida como a principal essência da contabilidade é a parte tributária, tá? Eu entendo como um erro, mas faz sentido aqui no Brasil, sendo que né, a gente tem uma grande quantidade de CNPJs, né, que é PJ, né, os MEIs, as empresas, os PJ optantes pelo Simples, né? Então, aí eu vejo que faz sentido pensar nos impostos como principal característica, né? Do que assim como gerencial. Por quê? Porque o PJ ele está aí limitado àquele contrato de trabalho, né? Então não faz muito sentido uma administração geral dessa empresa, e sim mais a parte financeira e os impostos, tá? Então, a contabilidade em si, ela é uma ferramenta de gestão de negócios e do patrimônio. Essa é a finalidade real da contabilidade, tá? Então, o que é ciência contábil? É a ciência que estuda os métodos e as técnicas utilizadas para registrar, organizar e interpretar os eventos econômicos que afetam o patrimônio de uma entidade, seja uma organização privada, uma organização governamental ou uma pessoa física. Apesar de ser um campo de conhecimento geralmente reconhecido como humanas, né, é um campo com forte aspecto da área exata, envolvendo muita matemática e raciocínio lógico, tá? História da contabilidade. A jornada da contabilidade é a história de como a humanidade aprendeu a medir e organizar sua própria riqueza. O que começou com pedrinhas em potes de argila, né, evoluiu para algoritmos que tomam decisões financeiras em milissegundos, tá? Então, a contabilidade, né, quando ela iniciou, ela tinha uma característica mais de controle, né, de rebanho, né? Então, por que se fala das pedrinhas? Porque contava-se um rebanho, por exemplo, né? Então cada ovelha lá significava uma pedrinha, então colocava lá num pote, então quando ia conferir, né, ia se, né, comparando uma pedrinha com cada cabeça, né, de ovelha, e quando nascia acrescentava uma pedrinha, quando perdia uma ovelha diminuía, e assim era o controle na época. Então, aqui a gente pode ver, né, os desenhos encontrados em caverna que leva aí aos primeiros registros, né, de controle, né, dos animais, né, do patrimônio, né, que eram os controles de rebanho. Então, a gente tem diversos desenhos em cavernas, né,
com figuras de animais, de utensílios, com a quantidade de risco que significava a quantidade de animais, de caça, né, de ferramentas, né, que o pessoal lá o ser humano lá na pré-história, né, registrava o seu patrimônio. Então, a era empírica, né, que é a idade lá da pedra até a antiguidade, né, então a contabilidade surgiu antes mesmo da escrita, impulsionada, né, pela necessidade de controlar estoques de grãos e rebanho, né? Então é o que eu digo, né, na época, né, existia esse registro rudimentar, né, de controle, né, dos bens, né, já na idade da pedra. Depois, né, veio as fichas de argila, lá na Mesopotâmia, né, 8.000 a.C., né, utilizava-se pequenas peças de argilhas de diferentes formas, né, para representar um bem. Então, cada pedrinha, cada dessa ficha de argila, né, tinha lá seu significado para controle dos bens, seja lá da pesca, da caça, do alimento, rebanho, né. E depois, né, conforme as trocas comerciais cresceram, os registros migraram das pedras e argilas, né, para os primeiros documentos escritos, né, tábuas de argilhas na Suméria, né, marcando aí o nascimento da escrita cuneiforme, né, para fins administrativos. Essa escrita cuneiforme era aquela talhada, né, nas pedras, né, você talhava lá as inscrições, né, então, lá os 10 mandamentos, eles foram talhados, né, então é esse tipo de escrita, né, que a gente tem os registros de informações contábeis da época, né, que foram achados em escavações. Então, esse daqui são alguns modelos, né, de registro contábil da época lá dos sumérios, né, da Mesopotâmia, né. A sistematização da Idade Média e moderna, né? Então, esta fase, né, transformou a contabilidade de um simples inventário, né, em um sistema mais lógico de gestão, né? Então, com a evolução, o que a gente tinha lá? As pedrinhas, depois passou a escrita, né, tinha um controle, né, até essa época, né, aí da Idade Moderna, onde os registros contábeis era rudimentar, então eles eram naquela forma assim. Vamos trazer a ideia de hoje, era como se fosse um livro caixa, que você tinha escrito lá, compra, né, de tantas ovelhas, né, venda, né, então era uma partida, né, era um registro, né, por operação, né, como se fosse hoje o nosso livro caixa, né, então pagamento de água, né, compra de material de escritório, né, então só tem uma partida. A partir lá, então, de 1494, né, lá pelo Frei Luca Pacioli, né, publicou, né, o primeiro método de partidas dobradas, né. Então, o que é isso? Então, passou de ser aquela contabilidade, né, como diz assim, de inventário, né, para uma de partidas dobradas. Então, hoje, né, então, assim, né, se antes você colocava lá compra de um rebanho, né, então era só um registro. Hoje, né, pela partida dobrada, então compra de um rebanho, né, então é uma saída do dinheiro do caixa e a contrapartida é o estoque seu de rebanho, né? Então, todos os lançamentos hoje, ele sempre é em partidas dobradas, né? Ele tem uma origem e um destino da operação, tá? Então, a partir de 1494, né, começou-se uma contabilidade, né? Então, para cada débito existe um crédito equivalente, né? E essa é a base da contabilidade moderna usada até hoje. Com a Revolução Industrial, né, com o surgimento de grande fábrica, nasceu também a contabilidade de custo, voltada em entender, né, o valor da produção em larga escala, né? Então, aqui já começa a ter uma contabilidade. Antes era mais inventariado, de controle de estoque, aqui já começa a entrar uma necessidade de apuração de
custo, porque aqui a gente já saiu lá da pedra, já passou pela escrita e já estamos aí na época da existência da troca, né? E já estamos entrando na época da moeda, entendeu? Então, que era lá os contadores da época, né? Lá no Egito a gente tinha lá os escribas, né? Então, a era industrial e a burocracia. Então, agora, né, com o desenvolvimento da era industrial e burocracia, né, então entra aí a parte, né, do papel e a computação inicial. Então, o aumento aqui no século XIX, século XX, né, o aumento das complexidades dos negócios exigiu mais rapidez, né? Então, a escrituração era do papel, livros e razões, físico, né, com alta burocracia, né? E se tornou aí, né, com a introdução dos computadores, né, automatizando esses registros, né? Então, os cálculos repetitivos, que era manual, passou a ser por meio de computação. Então, a gente sai daquela escrita manual para a datilografia, né, e sistemas digitais simples, né? Então, se a gente pegar, né, isso até, né, se pegar aqui no Brasil, né, eu vivi essa época, não das pedras, né, mas da escrituração manual, né? Então, eu sou um pouco antigo. Então, a gente vê que essa evolução, né, ela se deu em curto prazo de tempo. Então, quando eu comecei a contabilidade lá em 1982, ainda, né, tinha-se a escrita manual, né? Fazia-se o sazão pela gelatina, né? Já tinha as máquinas de contabilidade para as empresas de maior porte, entendeu? Então, a escrita fiscal era feita em livros, né? Era manual, caneta tinteira, né? A gente tinha até lá o algodão com cândida, que quando errava, a gente ia lá, apagava o livro, escriturava, né? Então, essa mudança na contabilidade, ela é bastante recente, né? Então, ficou muito tempo lá na escrita manual e mecânica. Entendeu? Aqui algumas das máquinas, né, que há pouco tempo a gente estava usando elas. A era digital, né, o século XX e XXI, o foco mudou o papel do processamento eletrônico, né? As automação e ERPs, né, o software que existe hoje, substituíram os livros manuais, permitindo a integração de todos os setores de uma empresa, né, fiscal, financeiro e custo, em uma única base de dados. Então, veio aí a automatização, a informação. Quem tem a empresa com 30 anos, se voltar lá nas suas escritas e for procurar, vai encontrar os livros ainda, quem guardou, né, guardou esses livros iniciais, né, pode ter certeza que eles são manuais, né? E hoje já está vivendo uma era, foi muito rápido a era da computação, né? Para agora já estamos aí na era digital, né? A contabilidade, então, ela passou, né, desse processo de base de processamento eletrônico, né? E hoje, né, no tempo que a gente está vivendo, então hoje a gente já tem uma contabilidade de nuvem, né? O acesso de dados em tempo real, né? E a eliminação dos arquivos físicos trouxeram uma agilidade. Então, hoje, dentro da nossa realidade, né, se a gente não tiver meios rápidos de processar, de ter essas informações, né, a gente não consegue ter o resultado das nossas operações diante da burocracia, né? Então, hoje se faz necessário um sistema contábil, né, um sistema ERP automatizado com retorno rápido dessas informações, de processamentos rápidos para a gerência, tá? Então, o que eu vejo aqui no Brasil? Que hoje a gente fazer uma análise, né, que eu estava vendo aí algumas publicações no mês de abril agora, nós estamos aí com 25.600.000 em CNPJs, tá? Dessa quantidade, 23 milhões é MEI
e empresas do Simples. Essas empresas são pequenas, né? Então, a própria legislação, né, que é uma cultura nossa aqui, da parte fiscal, dispensa essas empresas de uma contabilidade, né, para fins fiscais, né? O fisco não tem muito interesse na contabilidade, né? O governo não exige uma contabilidade para fins fiscais, né? Então, porque tributa essas formas de tributação dessas empresas no faturamento. Então, a parte gerencial para o governo, ele não incentiva. Então, as empresas não têm. Então, se hoje a gente pegar 90% das nossas empresas, ela não tem uma contabilidade, né? Consequentemente, não tem uma forma gerencial, né, dos seus produtos ou dos seus serviços. Eu vejo assim, faz sentido, né, essa parte da contabilidade só tributária para essas empresas, porque uma maioria é PJ. Um PJ está vinculado a um contrato de trabalho único. Então, podemos ver que ele não tem uma atividade comercial ou de prestação de serviço que mereça ou que exija uma administração, porque ele sabe que o contrato dele é único. Então, qual que é a preocupação dele? É o tributo, é o que afeta a realidade dele. Então, por isso que a gente não vê, né, a gente tem dificuldade de gerar uma contabilidade. Por outro lado, essa contabilidade é exigida não pelo fisco, mas sim em outras atividades, né? Em outras legislações, em outras formas de utilização da contabilidade. Então, um pequeno comerciante, né, se ele optar pelo simples lucro presumido, ele pode fazer o livro caixa. O que é o livro caixa? É aquela contabilidade rudimentar, lá de quase lá de 1.500, né? Por quê? Porque ele é o livro caixa, né? Pagamento, ele só vai... assim, é o que ele recebe, o que ele paga. Então, o livro caixa de uma empresa hoje é a cópia do extrato bancário, né? Só que no extrato bancário você não tem um histórico, né? Não permite, né, até o pessoal que faz o pagamento, o recebimento, as informações que coloca lá naquele campo, né, de pagamento ou recebimento, né, que o banco te dá, né, ele é muito pequeno para você informar, né? Então, você tem que pegar o extrato bancário e transformar ele os históricos, né, os eventos, em uma linguagem contábil, né? Então, basicamente, quem tem o livro caixa, que não tem uma contabilidade formal, a empresa dele, né, a realidade dela é o que ele tem, é só aquela movimentação financeira. Então, a hora que você vê um balanço, né, é muito pouco para você gerenciar o seu negócio, entendeu? Então, quem é PJ faz sentido, mas para quem é um pequeno comerciante, um prestador de serviço, né, que ele tem vários contratos, ele não está vinculado a um único contrato de trabalho, né, ele precisa de uma contabilidade, que é o objetivo, né, desse curso que eu estou trazendo para vocês. Hoje estou trazendo a história de como surgiu a contabilidade, para vocês entenderem, né, o quanto ela é fundamental para o empreendedorismo em si. Então, a era da inteligência artificial que a gente está vivendo hoje, né, a IA representa um marco que altera a essência da profissão, automatizando as tarefas repetitivas e permitindo análise estratégica, tá? Então, antes, né, a gente recebia documentação, você ia fazer uma nota, você preenchia a nota. Hoje, a nota ela já é eletrônica, né? Hoje, para fazer a contabilidade, então a gente, né, hoje ainda que eu sofro pedindo que o cliente mande os extratos, os documentos. Então, hoje, dentro da inteligência artificial, então, aqui, por exemplo, no escritório, eu já estou implantando para esse mês um sistema, né, que aí eu vou estar passando para todos os clientes, que não precisa mais me mandar extrato, aqueles que aderirem. É uma autorização, né, do que já existe no banco, regulamento pelo Banco Central, que é o Open Finance, tá?
Então, de você gerar o extrato e me mandar, você só me dá uma autorização que já vem o extrato direto para a minha contabilidade. E o extrato, estando aqui já direto, né, sem a interferência do ser humano, né, a gente agiliza esse processo. Uma vez que esse extrato venha para meu banco de dados, um sistema que eu já adquiri, que está em teste, né, então vou colocar lá o extrato, as informações bancárias, né? Esse sistema também libera os pagamentos automáticos, tudo aquilo que você recebeu, você pagou, vem para mim. Então, não é um acesso à sua conta bancária, é uma liberação das informações, aquilo que você lista e me manda, né? Então, a empresa não precisa mais me mandar. O próprio banco vai liberar isso como autorização sua, vem para o meu sistema. No meu sistema, que vem o seu extrato bancário, que vem os recibos de pagamento, mais as notas, né, que o meu sistema também hoje, né, existe muitos, né, já faz a captação de todas as notas fiscais que você emitiu e das notas que emitiram contra você. Então, e mais o plano de conta da contabilidade dentro desse arquivo, né, essa automatização inteligente, né, pelo IA, e ela vai processar, vai fazer uma reconciliação, né, dos pagamentos, vai vincular esses pagamentos, vai localizar, né, a nota fiscal que está pago, vai gerar esses históricos do pagamento ou do recebimento, e uma vez isso conciliado, vira a contabilidade. Então, hoje a gente já está nessa era da inteligência, né? Então, qual que é o objetivo? Dentro da necessidade fiscal que a gente tem hoje de calcular muito rápido os impostos, as obrigações que têm que ser entregues, né, a dificuldade que a gente tem de buscar, de pegar, baixar documento, trazer documento, analisar documento. Então, hoje já a inteligência ela pode otimizar todo esse trabalho, né? Aquilo que a gente demorava em uma semana, 10 dias para poder montar, isso a gente consegue aí em 1 hora, 2 horas resolver esse problema, tá? Então, hoje a inteligência artificial ela está nesse ponto para a contabilidade. Então, existem ferramentas, né, que se pode utilizar, processar, sem alterar qualquer dado, sem respeitando aí a lei do processamento de dados, sem acessar dados do cliente, a gente pode, com uma autorização do cliente, receber essas informações em tempo quase que real, produzir uma contabilidade e ter um resultado da operação do cliente, dar um feedback do cliente de como que foi, né, a operação daquele mês dele, já nos próximos dias do mês seguinte. Então, não faz sentido uma contabilidade se ela vai te dar um resultado daqui 1 mês, 2 meses, né? Não faz sentido, né? As informações, ela precisa ser imediata, você já tem o resultado do que ocorreu, porque só vender não significa nada, né? Pode significar muito, mas, ao mesmo tempo, o resultado ele não pode ser favorável, então você precisa analisar. Então, hoje, a inteligência para a contabilidade, ela evoluiu bastante, e tem muitas ferramentas que podem ser usadas. Então, com a globalização dos negócios, né, então, levou, né, a criação de normas contábeis, né, para poder, assim, administrar, ter um retorno da, da contabilidade como um todo, né? Então, se deixar a contabilidade sem norma ou umas normas que não esteja aí uma globalização, então cada país, cada empresa tem o seu resultado, né? E a gente não consegue comparar, né, uma empresa com a outra, né? A gente não tem a certeza se não tiver uma uniformização, né, das práticas contábeis, então o investidor ele não vai ter certeza
se ele está recebendo os dividendos corretos que ele deveria receber. Então, por isso, né, levou-se uma criação de normas contábeis internacional, né, que é o IFRS, né, International Financial Report Standard, né, que vem a substituir, né, o sistema que a gente tinha, né, anteriormente, que era o SGAP, tá? Que eram os princípios contábeis geralmente aceitos, né? Então, esse novo sistema, ele veio buscar harmonizar as práticas contábeis no mundo. Então, hoje, são mais de 140 países, né, que usa, principalmente lá na Europa, que usa esse sistema, né, e que o Brasil, né, adotou. A normatização da contabilidade, né, ela segue uma lógica mais flexível, né, que é o IRFS. Ele é baseado em princípios, né, enquanto que o SGAP, né, ele fornece assim respostas mais rígidas, mais padronizada. Então, essa nova norma que foi criada, né, que a gente está usando, ela dá margem a interpretações mais ajustadas da realidade de cada empresa. Então, por exemplo, no sistema antigo, você comprava, né, que a gente usava aqui, que era a lei das SAs, né, que era o BR, né, GAPE, né, que a gente usava aí até 2007. Então, por exemplo, você comprava um carro, você registrava ele por aquele valor e você não alterava mais ele, entendeu? Numa época, sim, tinha correção monetária, né? Então existe uma possibilidade. De 96 para cá, não, você compra, ele ficava naquela forma, né? E não sofria alteração. Então ele ficava desatualizado. Você comprava um terreno, um galpão, ele ficava na sua contabilidade eternamente por aquele valor, né? Esse novo sistema, não, você pode, periodicamente, ajustar esse valor, né, ao valor de mercado. Não, não propriamente diz o valor de mercado, né, como a gente pega uma tabela de carro. Não, você vai ajustar ele ao valor que você consegue realizar. Então, por exemplo, você compra 2 carros idênticos num período, um você coloca para administração, outro para área comercial. Daqui 2 anos, né, esse carro da administração, pelo uso, ele vai estar mais conservado, né, do que aquele carro que você comprou para a área comercial. Então, se você for avaliar ele e registrar essa desgaste, então eles foram comprados pelo mesmo valor. Mas depois de 2 anos, eles vão ter 2 valores, né? Cada um vai ter um valor diferente, né? Pelo uso, pelo desgaste, pela situação, né? Então, você pode ajustar esse valor na contabilidade, né, pelo valor que você conseguiria no mercado se você fosse realizar a venda desse veículo. Então, a contabilidade de hoje, ela está mais para o gerencial, entendeu? Então, hoje nós fazemos uma contabilidade patrimonial voltado para a administração e depois ajustamos ela para fins fiscais, né? Então, a nossa realidade hoje é 2 contabilidades. Uma societária, que eu tenho que apurar, né, os valores corretos, fazer todas as minhas previsões, né? Eu ignoro a parte tributária, eu uso as normas contábeis. Então, eu fecho uma contabilidade mais próximo da realidade. Então, quando você pega um balanço de uma empresa, hoje, né, ela está mais próxima à realização, né? As grandes empresas, sim, elas vão a fundo, né, faz provisões, então, a hora que você pega um balanço, você tem lá o quanto vale a tua empresa, entendeu? Você vai lá, se você tem lá um estoque, se você tem o imobilizado, então você tem lá eles registrado mais próximo ao valor de realização, né? Tanto o ativo quanto ao passivo. Na contabilidade do SGAP, não, ele era mais para o fisco, né? Você fazia mais uma contabilidade fiscal para você atender mais os interesses do fisco. Assim era aqui no Brasil, né?
mas ela nunca foi esse o objetivo, né? As grandes empresas, apesar disso, elas buscavam mais uma transparência da realidade econômica da empresa, e não para o fisco. As pequenas, né, não existia uma normatização até 2007 para as pequenas empresas, elas seguiam leis da RSA, entendeu? Hoje, nesse novo sistema, no Brasil não, tem uma norma quando lá em 2007 implantou seu IRFS, né, tem lá um pronunciamento, tem lá um código, né, uma resolução de como as pequenas empresas devem proceder todos os seus registros contábeis. Tá? Então, o IRFS, né, os principais detalhes dele é que os Estados Unidos não utilizam, né, ele ainda continua usando o SGAP, né. As normas, né, desse sistema do IRFS, né, elas são desenvolvidas por essa fundação que leva esse nome, né, com sede em Londres, para criar, né, ela existe para criar uma linguagem contábil global. Então, a contabilidade que eu faço aqui no Brasil, né, em devidas proporção, é a mesma que você faz na Europa, né, e nesses 140 países, né, das empresas que têm ação na Bolsa, ela segue esse padrão. Por quê? Porque eu posso comparar um balanço de uma empresa brasileira com o balanço de uma empresa europeia, né? Lógico, fazendo-se as conversões em moeda, mas o critério de apuração, de registro, de contabilização, de apuração do custo, ela é padrão. Então, no Brasil, em 2007, quando a gente adotou o sistema, houve toda uma tradução dessa legislação, né, para a nossa realidade, né? Nessa época, né, então, dessa legislação, ela que veio regulamentar foi a 11.638 de 2007, que foi aprovada em 2007, e ela alterou a lei das SAs, que a gente seguia, né? Ainda continua vigente a lei das SAs, mas muitos dos seus artigos, né, eles foram mudados. E nessa época foi criado um comitê de pronunciamentos contábeis. Então, esse comitê, ele pegou essa lei do IRFS e traduziu e adaptou à nossa realidade, né? E essa obrigação da utilização desse sistema contábil, dessa normatização contábil, né, ela foi, né, concluída e se tornou obrigatória a partir de 2010. Então, é um sistema que houve assim, uma mudança de paradigma em tudo que a gente tem na área contábil, né, que as pequenas empresas não tomaram nem conhecimento, né? E hoje, as pequenas empresas, elas têm, né, também em 2010, né, foi criado um critério. Então, quem faz a pequena empresa, né, que tem um faturamento lá, né, hoje pode considerar até 4 milhões e 800, né, ou né, um pouco mais, né, ela usa um critério. Porque esse tipo de empresa aqui, só fazendo um lendo, né, as pequenas empresas, né, não é o que a gente fala de pequenas empresas do Simples Nacional, né? É dentro de um contexto do porte das empresas, né? Vamos dizer assim, pelo registro delas. Então, o faturamento das pequenas empresas dentro da lei comercial, ela tem uma diferença de faturamento, tá? Então, essas pequenas empresas, né, que não existia uma normatização, hoje ela tem. Se você pegar, né, quiser saber como que tem que ser a contabilidade de uma pequena e média empresa, é a norma brasileira de contabilidade TG 1000. Lá fala como que você tem que, né, escriturar, quais são as obrigações, as demonstrações, como que você tem que registrar, né? Tem as empresas já de maior porte que você tem que usar na íntegra,
né, o IRFS, né, ela é bem mais complexa, e lá hoje são 52 pronunciamentos, né, que os contadores têm que conhecer, né, para ele poder fechar as contabilidades, tá? Então, nessa época, foi criado esse comitê, né? E o que é esse comitê? Ele elabora, né, os documentos técnicos dentro aí dos padrões internacionais. E o Conselho de Contabilidade, ele analisa esses pronunciamentos, uma vez aprovado, ele se torna uma norma contábil, que aí os contadores e auditores têm que seguir, entendeu? Então, aqui no escritório, eu tenho que usar as normas contábeis, né? Volta e meia eu tenho fiscalização do CRC, né, do Conselho de Regional de Contabilidade, que me pede aleatoriamente alguns clientes e eles querem ver, né, como que eu montei a contabilidade, as demonstrações contábeis que eu fiz, né, se os livros estão de acordo, se a escrita estão de acordo com as normas. Então, nós somos fiscalizados, né, em relação a esse serviço. Então, se pedir lá um diário, razão, eu não tiver, né, eu tomo advertência e pode tomar até uma multa e ter até o CRC cassado se eu não seguir as normas de contabilidade. Esse CPC, né, ele é composto por 6 entidades, né? Então, quem que faz essas traduções, que elabora essas normas, né? É um composto de entidade, né? Que é pela Brasca, a APIMEC, o B3, o Conselho de Contabilidade, o IBRACON e a FIPECAP, né? Esses são os principais, né, membros desse CPC, né? Além desses 6, tem o Banco Central, né, a CVM, a Receita Federal e a SUSEP, que também participa desse grupo. Então, o principal objetivo da contabilidade, né, é o fornecimento de informações, né, precisas e detalhadas sobre a situação de uma entidade. Então, permitindo que os diretores, gestores, investidores, outros interessados, né, tomem decisão. Então, quando você vai comprar ações, qualquer investidor, né, ele vai analisar a situação da empresa, balanço, né, procura-se essas informações, né, quando você vai dar crédito para algum cliente, né, você quer saber também as informações dele, pede seus balanços. Você vai fazer um empréstimo ou renovar seu cadastro no banco, os bancos hoje pedem balanço, né, para ver qual é a situação da sua empresa. Presume-se que aquele balanço esteja correto. No passado, a gente sabe que os balanços eram tudo fragiltado, né, então inventava-se balanço para mandar para o banco. Então, quais são os principais relatórios, né? Então, na nossa próxima aula, né? Então, hoje é um breve relato aí da história da contabilidade, mas o nosso foco para as 2 próximas aulas, né? A próxima a gente vai falar sobre os relatórios. É isso daqui que interessa para o empresário, né? O histórico da contabilidade são blá, 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 para entender o que é a contabilidade na prática, na sua essência. Mas o que importa para o empresário são basicamente esses relatórios que ele precisa entender. Então, quando ele pegar um balanço na mão, ele entender o que é um balanço e o que representa aqueles números dentro daquele quadrado, né? E também a demonstração do resultado, né? O que representa aquilo lá para ele, o que é uma demonstração do fluxo de caixa, né? A gente tem o caixa da empresa, é uma coisa, a demonstração do fluxo de caixa é outra informação, né? Que poucos empresários sabem analisar ou nem sabem o que é. As grandes empresas, sim. Então, o patrimônio, a demonstração do resultado, fluxo de caixa, a demonstração do patrimônio líquido. Então, as empresas que eu tenho aqui, por exemplo, as empresas estrangeiras, elas me pedem isso daqui, eu tenho prazo para mandar essas demonstrações para eles analisarem, né? Para que o pessoal de fora
analisar como que está sendo o desenvolvimento da empresa aqui no Brasil, né? As entidades sem fins lucrativos, né, tem várias delas, né, elas não pagam nem imposto, mas ela quer saber o balanço, ela quer a demonstração do fluxo de caixa, ela quer a movimentação, né, porque é uma fundação, um sindicato, uma entidade qualquer, né, sem fins lucrativos, né, ela quer entender, quer saber como que está o fluxo de caixa, as origens e aplicações do recurso que ela recebe, como que está isso daqui. Então, há um gerenciamento, né, do PJ, né, ninguém dá importância ao balanço. As pequenas empresas, né, não sabem analisar isso. Então, esse vai ser, né, na próxima aula, a gente vai trabalhar em cima do balanço e das demonstrações. Dá uma visão para cada empresário, aquele que tiver interesse, quando ele pegar um balanço, né, em nome da sua empresa, ele vai saber analisar, ele vai entender o que é o seu ativo, né, ele vai entender o seu passivo, o que está no ativo, o que está no passivo, entendeu? Então, aí ele vai ter uma visão. Então, quando você começa a ter uma noção, você vai pegar um balanço desse, hoje ele vai, né, amanhã, a hora que você entender, ele vai fazer sentido, você vai saber analisar a situação da tua empresa, como que você está, como se ela está bom, né, se ela está saudável ou não, né? A demonstração no resultado vai mostrar a sua operação, como foi o seu resultado, né, no mês, né, anterior e como que ele está sendo durante o ano, né? Pode estar comparando ele com o ano passado ou o mesmo período, para você ter uma ideia de como que você está, né, a sua operação hoje em relação ao ano passado. Aí você pode comparar com outra empresa, né, no mercado igual, para ver como que você está no mercado. Existe essa possibilidade. É para isso que serve o balanço, né? Então, aí você vai ter a sua demonstração, né, resumida, né? Então, você vai ver que em 2 folhinhas você tem a vida da tua empresa, entendeu? Você pode estar comparando ela com diversas fases, né, de atividade aí do seu negócio, entendeu? E aí, na última aula, a gente vai pegar essas demonstrações e a gente vai calcular alguns indicadores financeiros para você avaliar e entender, né? Então, qual é a sua margem bruta, né? Qual é a margem líquida, a margem de contribuição, o EBITDA, né? Que é o seu lucro operacional, qual é o ponto de equilíbrio, né? Da tua empresa. Então, qual é o faturamento? Eu tenho um custo fixo e variável. Qual é o faturamento que meu resultado é zero? Então, eu sei que, diante da minha estrutura, eu preciso faturar X para empatar. A partir daquele valor, né, que eu aumento meu faturamento, eu começo a ter lucro, né? Então, o que é custo fixo, o que é custo variável, né? Como que está a liquidez da sua empresa, né? É uma liquidez imediata, uma liquidez corrente, uma liquidez geral. Qual é o índice de lucratividade do seu negócio? Como que está o endividamento, né, da tua empresa? Como que está o retorno daquilo que você investiu, né? E alguns outros índices que vai te dar um panorama, uma visão de como está o seu negócio hoje. Então, para você entender o quanto é importante a contabilidade, mas a contabilidade ela tem que ser algo de imediato, né? Você precisa dessas informações no dia a dia, né? Um mês depois, né, 2 meses depois, você recebeu um balanço, né? Está muito longe para você tomar uma decisão que você vai descobrir que você teve um prejuízo, né? E você não sabe onde que está esse prejuízo. Então, com um balancete, uma análise das despesas, você pode administrar, você pode cortar custo, você pode reduzir despesa, você tem como melhorar a sua margem, então você começa a ter ferramentas para administrar melhor a tua empresa. Então, esse é o objetivo da contabilidade. A parte tributária é um item, né? Mas a gente vê no mercado, né, ele se tornar o principal objetivo da contabilidade. Então,
contadores, advogados, né, trabalhando em cima da parte tributária. Então, a gente vê na rua de advogados falando lá do planejamento da redução de tributo, mas ninguém fala da essência, né, da contabilidade depois que você tem uma hold, né? Então, como que você vai administrar, como que você vai o teu resultado, a parte contábil, como que você vai classificar os seus bens. Então, se você tem um patrimônio, montou uma hold, eu tenho bem que eu utilizo, né? Eu tenho bem que eu vou locar, eu tenho bem que eu vou colocar para venda, entendeu? Então, você tem normas contábeis de como classificar esses bens dentro do seu ativo, entendeu? Por quê? Porque a receita em cima desses pronunciamentos contábeis, ela criou a sua tributação. Então, primeiro você tem que seguir as normas contábeis, como você contabilizar cada operação sua. Por quê? Porque a receita em cima desses pronunciamentos, ela tributou, né? A gente teve uma fase de 2010 até 2015, né, que a gente foi fazendo essa nova contabilidade, apurando os resultados, e a receita, ela ficou aguardando. Então, a gente tinha dois balanços, um fiscal e outro contábil. Mas nesse contábil registrando os novos efeitos dessa legislação. Depois de um período veio a Receita e ela falou, a receita gerada por esse reconhecimento, por esse critério de tributação, né, de contabilização, tal resultado é tributado, tal resultado não é tributado. Então, por exemplo, você pegar o seu imóvel, atualizar ele para o valor, que nem você montou uma hold, colocou ele lá pelo valor na sua declaração. Hoje, na contabilidade, você vai poder registrar ele a valor de mercado, entendeu? Você vai fazer os lançamentos. Então, esse ganho que você vai registrar na sua contabilidade, ele não vai ser tributado agora, entendeu? Você vai registrar, tem norma da Receita Federal, que você pode registrar, manter esse controle da contabilidade, que você só vai pagar o imposto quando vender, mas você pode trazer essa atualização dentro da contabilidade, tá? Então, né, uma empresa dessa não precisa ter contabilidade, mas se você tiver, você vai ter uma visão melhor do seu patrimônio, quanto vale o teu patrimônio hoje, né? E a contabilidade, né, ela é abrangente, né, ela divide em sub-áreas, né, você tem a contabilidade gerencial, financeira, controladoria, contabilidade fiscal e tributária, trabalhista e previdenciária, custo, controle patrimonial, auditoria e perícia, tá? Então, hoje a gente dá muita ênfase à contabilidade fiscal e tributária, e a gente esquece das demais. Então, nenhuma pequena indústria que eu conheço tem um sistema de custo, né? Deveria ter. Nenhuma empresa, né? É raro aquela que tem um controle patrimonial. E, às vezes, o seu maior investimento de uma pequena indústria, né, está lá no ativo. Né? É o seu maior investimento e ele não tem controle. Você não sabe qual o custo daquela máquina mais, qual é a capacidade dela gerar riqueza. E hoje você tem normas, né, que você consegue até avaliar essas empresas e registrar essa capacidade, né, de geração de caixa de cada empresa, entendeu? E você pode contabilizar esses valores, né, na contabilidade. Então, minha empresa tem lá uma capacidade de produção, né? Hoje ela é nova, mas daqui a 5 anos ela não tem a mesma capacidade. Então, existem mecanismos, pronunciamentos contábeis de como você vai adequar o custo dessa máquina dentro da sua contabilidade, entendeu? Para que você tenha um ativo, que você tenha um patrimônio, né, dentro de uma realidade que, se você for vender essa empresa, aqueles bens eles estão a valor de realização. E se você tem uma máquina que você desativou ela, ela vai estar pelo valor, né,
de sucata, de venda, ela não vai ter mais capacidade, ela não vai gerar mais riqueza para a tua empresa, entendeu? Então, essa é a finalidade que a gente tem da contabilidade. Não só fiscal e tributária, ela é além disso. Então, gente, é isso que eu quero na próxima aula para vocês. A gente vai falar aqui, né, do balanço, porque é a principal figura. Então, isso daqui, o balanço é um retrato da tua empresa, mas da parte operacional transformado em números, né? E o resultado, né, aqui é a realidade da tua operação. Então, quanto é a sua venda, quanto que os seus impostos representam, né? Qual é o seu custo, né? Qual é a sua margem de contribuição, né? O EBITDA é o teu resultado operacional, entendeu? Aqui é a realidade da tua empresa. Então, uma empresa, ela pode estar, né, com uma situação ruim, mas se ela tiver um EBITDA positivo, ela é uma empresa recuperável, né? Se ela tem um EBITDA negativo, né, ela está na penúria, né? Ela não consegue pagar as contas dela. Então, ela não vai conseguir se recuperar. É muito difícil, né? Teria que ter aí uma injeção de capital muito grande. Então, aqui a gente consegue analisar a situação de empresa. Existem algumas ferramentas que a gente pode até pegar os balanços de uma empresa e a gente verificar se ela está insolvente, se ela está na fase de liquidação, se ela está lá próximo a quebrar, entendeu? Então, existe ferramenta na contabilidade que a gente consegue gerenciar uma empresa, fazer projeções, lógico, né? O mercado influencia muito nisso daí, né? Então, quem fez qualquer planejamento, né, lá antes da pandemia, né, tudo que é planejamento foi para o espaço, né? Mas dentro de uma economia estável, dá para se ter uma visão e projetar uma atividade de uma empresa para o futuro. Bom, pessoal, o que eu tinha para vocês, né, hoje seria isso. Na próxima terça-feira, a gente vai estar falando sobre o balanço e as demonstrações, e na próxima, né, subsequente, a gente vai falar de como calcular esses índices. Pessoal, espero que tenha sido assim, uma reunião proveitosa aí para vocês, né? Pelo menos para ter uma noção de onde que vem a contabilidade, qual que é a ferramenta, né? E por que serve uma contabilidade. Ela não é só apurar imposto e escriturar nota fiscal, gerar guias, né? Ela é muito mais do que isso. Bom, pessoal, um bom dia aí para vocês e aguardo vocês aí na próxima reunião. Abraço a todos e bom semana.